coisas. É? Também gosto. Manuela gosta do Charlie Chaplin? Gosto. Assisti algumas coisas na faculdade e tal, É? mas não conheço muito a história, não. Mas foi algumas. O que você mais gosta nele? Se você se lembrar, não precisa se... Sim, o que eu mais gosto é que não precisa falar muito para se fazer entendido, né? Puxa, essa foi que nem uma flecha no meu coração. Sabe aquele... Sabe aquele meme do Batman com o Robin? Pá! Eu acho que essa é muito difícil Então, pra mim. não vou falar nada do Charlie Chaplin hoje. Tudo bem, vou perdoar você. Eu acho que eu falei, né? Não vou perdoar você porque amanhã é quarta-feira, a gente vai fazer uma ramanta pelo Brasil, a gente tem que estar em paz, então não vou criar inimizade hoje, vou ficar na paz. Não. Ok, tá bom, eu tô brincando, tá? Muito bem. Gente, o que será que nós aprenderíamos com o Charlie Chaplin? Né? Qual seria aí a gente pode aprender. Nossa, o Charlie Chaplin é como uma planta medicinal, né? É como um pão de açúcar. Sabe o que é um pão de açúcar? Um pão de açúcar. Vocês conhecem essa expressão, pão de açúcar? Da onde que vem a expressão pão de açúcar? Claro, Devananda, que eu sei. É lá do Rio de Janeiro, que tem lá o morro lá, né? Tá, o Cristo Redentor tá lá, não é isso? Não é isso, não. Pão de açúcar vem da época dos senhores de engenho, senhores de escravos, né, da produção de açúcar no Brasil. A forma, né, na época eles não tinham açúcar refinado, né, era o açúcar mascavo, era o açúcar demerara, né, que seria o açúcar marrom no caso. Então, o que eles faziam? Esse açúcar ele é úmido, né, ele é úmido. Então, a forma do açúcar era assim, era tipo o corcovado, o formato do corcovado, daquele morro lá assim, né? É tipo a metade de uma bola de futebol americano, né? Aquela coisa assim. E era uma forma daquelas, né? Então eles enchiam aquilo de açúcar, socava, colocava em cima da mesa e zaz, puxava. Então ficava um corcovado. Eram vários assim, né? Nas formas. Então aquilo era um pão de açúcar. Saía do forno, né? Tal, colocava ali pão de açúcar. E quando eles viram, né, o Rio de Janeiro lá e tal, eles associavam, né, isso daí e ficou então como pão de açúcar. E como é um pão de açúcar? Um pão de açúcar é assim, onde você morder é doce. Se você morde na base é doce, se você morde no meio é doce, se você morde na ponta é doce. Qualquer lugar que você morder é doce. Então, se a gente olhar o personagem Charlie Chaplin, né, o Charlie Chaplin não, o personagem dele, né, no caso, assim, que é o arquétipo que nós estamos buscando aqui. E a pessoa do Charlie Chaplin, não é? Aí já tem uma outra variação, mas ao menos a mensagem, né, do Charlie Chaplin é um pão de açúcar e aonde nós tocamos é doce. Veja bem, olha só que interessante. A natureza, o universo, ele sempre produz os dois efeitos, né? A sua tese e a sua antítese, que é para ver um equilíbrio, né? A gente olha, por exemplo, uma gazela, né? Um veadinho na floresta e o leão. Existe uma desvantagem muito grande, né? O leão tem as garras, mas a gazela tem a velocidade e a habilidade de fugir, né? Então, não é fácil o leão conseguir capturar uma gazela. Ele só consegue se ele pegar ela desprevenida. Se ela tem percepção da presença do leão, o leão não consegue pegá-la de forma alguma. Porque ela tem muito maior velocidade. Ela consegue fugir com facilidade. Então é preciso que ele use o elemento surpresa, que aí já vai entrar a inteligência, né, do caçador. Pegando essa metáfora e trazendo para a nossa história, que é a história da realidade ao qual nós estamos inseridos, né? Aí já tem, por exemplo,
o caso, vamos colocar aí, do Picasso, né? No meio de 3 guerras, né? Uma guerra mundial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, depois teve a Guerra Civil Espanhola, são 3 guerras fulminantes, né? E o Picasso surge no meio desses escombros, né? Então o universo, ele está lá, né? As coisas estão decadentes, mas aí vem o universo e oferece um Picasso, que é para a gente não perder a esperança, que é para a gente continuar acreditando na capacidade que o ser humano tem de ser belo, colorido e inteligente emocionalmente, né? Daí nós temos, por exemplo, o Charlie Chaplin. Em que contexto que o Charlie Chaplin, o que contexto histórico que essa pessoa aparece, né, dentro da nossa experiência? Na Revolução Industrial, né? Quando nós estamos nos tornando, já começando o nosso processo de maquinização, quando nós estamos começando o nosso processo de desumanização, não é? Porque, veja bem, a comunidade humana recebe, é dito que quando tem, né, infortúnios, desventura, tem até uma série, acho que na Netflix tem um filme, não sei se é Desventura em Série. Parece que quando, né, as desventuras, elas vêm por pacotes, né, kármicos. Então são várias desventuras e aí sim, depois vem, né, a reciclagem desse processo todo, né, e atrás de uma tempestade, depois vem a bonança e tal. A gente sabe que funciona mais ou menos assim. Então nós tivemos a Revolução Industrial e como consequência da Revolução Industrial a nossa capacidade de matar, né, a nossa capacidade de se autodestruir aumentou exponencialmente. E apesar de que a Revolução Industrial nos conectou, né, porque com os trens, com o telefone, com, né, assim, os carros, houve uma maior mobilidade, né, houve uma globalização. Na verdade, a globalização começou com a Revolução Industrial. Ao mesmo tempo, ela nos tornou confiantes nas máquinas. Nós perdemos a confiança no ser humano, né? A gente perdeu a confiança entre nós e depositamos a nossa confiança nas máquinas, que é um processo bem natural, porque também as máquinas, elas costumam ser mais precisas, né? Mais confiáveis, né? Assim, com o tempo elas se tornam cada vez mais existem menos riscos. Por exemplo, existem muitos aviões que o piloto, basicamente, ele fica ali para cumprir, né, uma função básica. Todo o sistema é operacionalizado por máquinas e assim a falha humana, o fator falha humana fica assim, de fora da operação, o que garante maior segurança das pessoas. E por aí vai, né? Mas ao mesmo tempo, nós nos tornamos enrijecidos, porque máquinas é produto do ferro. E a Kali Yuga é a era conhecida como a Era do Ferro, né? Kali significa escurecida. E o elemento, por exemplo, Satya Yuga é a Era do Ouro, brilhante. A Dwapara Yuga é a Era de prata, né? Brilhante. Treta Yuga, bronze. Aí já perde um pouco o brilho, mas ainda tem algum brilho. E vem então a Kali Yuga, que é a Era do Ferro. Aí você não tem brilho, né? Você tem aí um elemento escuro, rígido e inflexível e quem sabe aí também não é frio. A Era de Kali, né? A Revolução Industrial, ela encarna, digamos assim, encarna potencialmente a Era de Kali, que é a Era de Kali Yuga, e assume o seu dom ou a sua característica fundamental, que assim, enaltecer o elemento ferro. E o elemento ferro é duro, rígido, inflexível e escuro. Então, um dos efeitos colaterais da Revolução Industrial é a depressão. Logo depois da Revolução Industrial, até por coincidência, veio a Grande Depressão. Foi na quebra dos valores, né, de 1929, então teve a Grande Depressão. A humanidade entrou em depressão. Logo na sequência veio a Segunda Guerra Mundial, né? E por aí vai. Então, você vê que as coisas, elas estão são uma série de catástrofes, né?
reunidas num único ponto. E aí nós temos, não é, esse personagem, que ele não é o único personagem, né, a única pessoa que faz essa função, mas é uma das principais, né, está no inconsciente coletivo já, e faz parte do nosso processo, né, de regeneração humana. E ele aparece justamente dentro desse contexto da Revolução Industrial, né, nos mantendo a nossa flexibilidade de inocência viva, né? Mantendo a nossa infantilidade assim, presente, né? Então o Charlie Chaplin, ele mantém em nós a esperança de que nós podemos, né, como a Manuela colocou, nós podemos, ainda que em silêncio, não é, sem expressar palavras, demonstrar que a inocência e a flexibilidade da inocência é aquilo que nós precisamos para sermos eventualmente felizes, mesmo diante de tantas adversidades, né? E a arte de ser feliz é justamente isso, é ressignificar as nossas próprias tragédias, né? Na medida em que nós sofremos as nossas tragédias e nós somos capazes de nos auto-reciclarmos e nos ressignificarmos, né? Nos reinventarmos para evoluir, porque evolução significa reinvenção, não é? O telefone, por exemplo, é uma evolução, mas o telefone, na verdade, ele é uma reinvenção contínua. Ele começa lá com a sua função básica de transferir informação e agora ele tem tantas outras informações, mas ele continua sendo reciclado constantemente. Isso é uma reinvenção constante e nós precisamos nos reinventar constantemente. Como nós somos um pouco, assim, de certa forma, nós somos muito flexíveis, devido à ignorância, devido à escuridão, né, da era de Kali, assim, devido, claro, né, assim, porque como é o elemento ferro, então o nosso contato com o outro costuma ser um contato ferrenho, né? A palavra, né, às vezes é ferrenho no sentido de que é um contato meio duro, né? Existe muita desavença, muita hipocrisia, conflitos, né? E isso é algo que nós precisamos, apesar disso, manter a nossa integridade conosco mesmo. Evidentemente que a gente tem que ter uma certa inocência real, né? Não dá para fingir essa inocência, porque é artificial, né? É preciso, de fato, ter alguma inocência real. Inocência não significa ingenuidade, né? Uma pessoa inocente não significa uma pessoa que aceita ser maltratada gratuitamente, né? Uma pessoa inocente é aquela que ressignifica, né, os maus tratos pelos quais ela passa, mas também se afasta daqueles que são maus, né? Como Jesus, por exemplo, ele foi né, traído, ele foi perseguido, etc. E ele perdoou todo mundo, mas ele se afastou das pessoas que não tinham a flexibilidade, né, e a paciência para entender o que ele estava falando. E na hora em que ele ressuscitou, então, ele preferiu a companhia dos amigos, né? Então, inocência não significa ingenuidade, de aceitar sofrimento continuamente, não é isso, né? A inocência significa justamente a capacidade de desvencilhar-se do mal e valorizar o bem e proteger o bem naqueles que são de bem. Então, o Charlie Chaplin, nesse contexto, ele nos ajuda a entender, justamente quando a gente olha para o Charlie Chaplin, a mensagem subliminar que a gente recebe sem fazer a leitura, é essa função, é esse efeito que ele nos causa, né? Ele produz esse tempero sobre nós. Nós aprendemos, não é, que a ser inocentes e divertido diante das catástrofes é aquilo que nos ajuda a sobreviver diante desse caos rígido, inflexível, escuro, não é? E a era de ferro, né? A era de Kali, tá? Muito bem. Um último detalhe é que, por exemplo, quando nós fazemos, não é, a nossa autoanálise, a nossa autoobservação,
nós vamos chegar à seguinte conclusão. Isso é um fato. Nós somos como é que se diz? Consumidores de elogios, né? Nós somos consumidores de elogios. Nós somos vorazes pelos elogios. E nós somos muito, muito sensíveis à crítica ou à autocrítica, né? E quando nós fazemos uma autocrítica com relação a nós mesmos, nós fazemos uma autocrítica pessimista, no sentido de nos deprimir, de nos autodeprimir, como se isso fosse de fato uma autocrítica. E não é. Não é. No passado, os monges, por exemplo, eles pegavam, tem uma história, um grupo de monges que pegavam chicotes e se machucavam, se flagelavam devido ao fato de eles terem desejos luxuriosos ou pecados. Então eles se machucavam como oferenda, né, a Deus, acreditando eles, né, que aquilo era algo que poderia agradar a Deus, né? A intenção de agradar a Deus é sempre válida, é sempre aceita. Os métodos talvez sejam questionáveis, mas a intenção é sempre pura. O método é que pode transformar essa intenção original pura em alguma coisa assim, de alguma coisa não produtiva, né? Os métodos é que a gente tem que analisar. Então, essa nossa dificuldade de autocrítica, no sentido de nos flagelar psicologicamente, considerando isso autocrítica, não é muito produtivo. A autocrítica é justamente parar, olhar aquilo que está acontecendo errado, aquilo que está sendo feito errado, rir um pouco das próprias tolices também, não é? É ver a parte divertida das próprias tolices, se não for uma maldade gratuita, algo que prejudica seriamente as pessoas, então aí você talvez não precise rir, mas se for alguma coisa que você está tentando fazer corretamente, mas cometeu algum erro não intencional, então rir sim dos próprios erros, mas entender, não é, que aquilo deve ser alterado para que haja, né, evolução, para que haja progresso. Então isso é autocrítica. E nós, normalmente, quando nós recebemos críticas, nós ficamos muito tristes. Está errado isso? De forma alguma. Eu acho que se ficar triste com uma crítica é um processo saudável. É alguém que tem sentimentos reais, né? Como, por exemplo, quando você perde um amigo, né? Ou quando perde um parente, ou quando rompe um relacionamento que você tinha afetividade. Ficar triste só demonstra que você é uma pessoa saudável. Agora, fazer dessa tristeza uma motivação para viver é que é patológico, que não é saudável, isso já é uma outra coisa. Então, quando nós ficamos tristes, e ao ficarmos tristes por uma crítica, nós abandonamos o processo, ou nós desistimos, né, de alguma coisa valiosa, porque nós fomos criticados durante o processo do caminho, isso é justamente aquilo que nos torna seres humanos que nascerão novamente, né? Jogadores que eventualmente não conseguem superar a fase e acabam ficando presos, né, nas maias, né, justamente aí, né, nas redes da ilusão, e que nos fazem permanecer, digamos aí, presos nessa ilusão, né? Criticados, nós vamos ser muito criticados, né? O Charlie Chaplin, a crítica dele é uma crítica inocente, mas também é uma crítica agressiva, né? Num certo sentido, porque ele está mostrando, né, com a atitude dele, que nós estamos embrutecendo, que nós somos seres brutos, que nós somos inflexíveis como ferro, que nós, se pudesse, nós nos alimentaríamos de ferro. Tem um filme que ele começa a comer, não é, os parafusos. Tempos Modernos é o filme dele. Inclusive, esse é um filme que Prabhupada gostava muito de mencionar. Tempos Modernos. Mostra uma fábrica, o trabalho da fábrica, todo mundo ali robotizado e tal, e aí ele vai, pega um prato, enche de parafuso, pregos e começa a comer. Pega óleo e bebe. Então, qual é a mensagem? Nós nos embrutecemos de tal maneira que, se pudéssemos, comeríamos parafusos, pregos e beberíamos, né, esses produtos, de tal, né, mecanização que nós nos tornamos. Então,
quando nós olhamos para nós mesmos e vemos uma parte de nós que é embrutecida, e isso nos entristece e nos abate, a ponto de nós nos recolhermos, né, de certa forma, assim até assim com uma certa covardia perante a necessidade de autotransformação, isso é o que nos torna pessoas enrijecidas. E muito pelo contrário, parecem ser pessoas frágeis, mas não são frágeis, são rígidas. Pessoas frágeis ou pessoas flexíveis são, né, aquelas que são relativamente frágeis, são aquelas que entristecem e que se reciclam, se ressignificam e continuam lutando. Essas são as pessoas flexíveis. As pessoas que são vulneráveis às críticas e que se deixam abalar pelas críticas, na verdade, são pessoas rígidas, de certa forma, com uma excessividade, né, de orgulho e com uma certa pretensão de si mesmo, de que o universo está aí para incentivá-la continuamente, elogiando-a continuamente. Isso é uma ilusão, isso é uma infantilidade perante a existência, né? Nós somos seres que evoluímos e no processo de evoluir, erros são necessários dentro do processo. E termos consciência dos erros que nós cometemos é parte integrante do processo. Eu fico triste quando eu ouço uma crítica, não é? Ou quando alguém fala mal de mim, ou quando alguém me difama, ou quando alguém fala uma mentira descarada a meu respeito e publica isso, sabe? Eu fico triste, às vezes fico furioso, às vezes fico, né, rebelde, revoltado. Isso tudo só demonstra que eu sou uma pessoa saudável e que eu estou lutando pelos meus ideais. Claro, eu não quero machucar ninguém, mas também não quero ser machucado. Então é isso que nós temos que pensar, não é? O Charlie Chaplin, ele aprontava muito. Se você observar, ele é inocente, mas ele ferra muita gente. Ele puxa o tapete de muita gente, né? Ele foge da cadeia, da jaula do leão, mas deixa o perseguidor dele lá preso junto com o leão e fica de longe rindo. Então não é que ele é assim, ele também sabe jogar o jogo, só que ele joga o jogo de uma maneira que ele não quer machucar a outra pessoa. Então ele vai lá, depois ele tira, não é, a pessoa de dentro da jaula, etc. Então ele sempre apronta, né? Mas ele também vai lá e ajuda a pessoa que aprontou com ele aprontou com a pessoa, depois a pessoa acaba assim, sentindo compaixão dele, e tem sempre esse jogo, né? Junto com o movimento que o personagem faz dentro dos filmes, né? Mas aqui eu estou fazendo uma fusão aqui entre a pessoa do Charlie Chaplin e o personagem, né? Que é o personagem que ele viveu lá nos filmes. E tem a fala dele aí, né? Eu vou puxar agora a fala pessoalmente do Charlie Chaplin e vou ligar isso daí com o Mahamantra para a gente poder, né, fazer essa correlação. Porque aqui a gente só, né, bateu um papo um pouco a respeito, né, do contexto histórico do Charlie Chaplin, da situação da nossa situação psicológica, mas assim, para finalizar, a mensagem principal, né, desse personagem, né, desse arquétipo que surge na humanidade, é justamente aquilo de nós brigarmos, né, por aquilo que nós acreditamos que ser bom, que é benéfico pelos demais. Não é brigar por qualquer coisa, não é brigar por uma causa prejudicial aos demais, ou brigar simplesmente por capricho, por orgulho, por prepotência. Isso também, né, acaba sendo um problema. Mas lutar por coisas boas e, se precisar, sim, enfrentar inimigos, ir à luta, como Arjuna, né, o guerreiro do Bhagavad Gita. Agora, mas jamais perder a ternura, né? Como o Getúlio Vargas certa vez disse: e eu não faço inimigos que eu não possa transformá-los em amigos. Todos os inimigos eu tenho uma meta, transformá-los em meus amigos. E essa foi a frase dele, né? Era a motivação dele. E o Che Guevara disse certa vez que hay que endurecer el corazón, mas jamás perder a ternura. Há que se endurecer o coração, mas jamais perder a ternura. Ou seja, e Jesus disse: o reino de Deus pertence às crianças. Então, essas são as mensagens que estão mais ou menos aí intrínsecas, não é, a esse personagem humano, né, que é o Charlie Chaplin. Então vamos lá, né, o personagem do Charlie Chaplin, mas agora agora a fala do Charlie Chaplin, né, o que ele diz pessoalmente.
Vou falar uma única linha, tá bom? Relacionar isso com o Mahamantra, e aí o rosto, né? O rosto do personagem, né? Você vê que é um reflexo realmente da situação. Ele tem um rosto de susto, de inocência e de, como quem diz, como é que eu vou me desvencilhar dessa confusão toda? Tenho que pensar em alguma coisa. Por isso que talvez ele tenha aquele chapeuzinho coco, né? Que é para guardar muita informação lá dentro. Seria um reservatório. Bom, vamos lá, olha só. Charlie Chaplin morreu aos 88 anos, deixou 4 declarações. Nada é eterno neste mundo, nem mesmo nossos problemas. Olha aí. Bom, dispensa comentários, né? A gente sabe que nós superamos os problemas. Quando estamos vivendo os problemas, parecem que eles são eternos, mas a experiência mostra que não, que eles não são eternos, né? Amanhã será outro dia. E aí talvez cabesse, né, uma sugestão musical, o Renato Russo, Tempo, né? Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. E é isso aí. Renato Russo, para corroborar, complementar aí o Charlie Chaplin. 2. Gosto de andar na chuva para que ninguém veja as minhas lágrimas. Nossa, isso é simplesmente encantador. É genial. De fato, andar na chuva é uma atitude de criança, né? Criança é que gosta de andar na chuva. Né? Você já viu um adulto andando na chuva? Assim, se divertindo na chuva? Quem já viu um adulto se divertindo na chuva? Assim, brincando na chuva? A não ser lá o personagem, lá o Fred Astaire, o dançarino, dançando na chuva, né? Fora o Fred Astaire, normalmente a gente não vê pessoas dançando na chuva, a não ser que tenha um casal apaixonado ou alguém que está extremamente apaixonado, que era o caso do dançarino lá, né, do Fred Astaire, ou uma moça muito apaixonada, mas normalmente as pessoas não andam, né, não tomam banho de chuva. E eu, particularmente, eu tomo muito banho de chuva, eu gosto muito de tomar banho de chuva. Aqui a gente tem nosso espaço aqui tem uma área, um pátio aberto enorme, e aqui chove muito. Nós temos a Serra da Mantiqueira, a Serra da Mãe d'Água, então chove bastante aqui. E eu, muitas vezes, eu saio, né, para o pátio e tomo banho de chuva e aproveito para lavar alguma coisa, limpar alguma coisa, mas tomo muito banho de chuva. Eu adoro tomar banho de chuva. Quando eu vou para Nova Gokula, durante o dia, e quando está chovendo é uma delícia, porque aí eu vou caminhando na chuva. E às vezes realmente, né, assim, outro dia eu teve uma chuva lá, e eu saí para tomar banho de chuva, e a minha filha ficou preocupada, falou: pai, o que você está fazendo? Eu estou tomando banho de chuva, mas as pessoas vão achar que você é louco. Olha só para você, né, ela preocupada com que as pessoas fossem, né, pensar de mim. Porque realmente, né, eu até perguntei para algumas pessoas lá depois, né, quando foi a última vez que você tomou banho de chuva? Então, adultos, né, tinha uma lanchonete, eu estava todo molhado, elas olharam para mim, né, eu cheguei lá todo molhado, elas ficaram olhando para mim, eu parei, olhei para elas e perguntei: quando foi a última vez que vocês tomaram banho de chuva? Então, quando eu era criança e tal. Então você deixou de ser criança há muito tempo atrás. E isso é um prejuízo, porque o reino de Deus pertence às crianças. Tomar banho de chuva é uma atitude de criança, nos faz voltar ao útero, nos faz voltar a lembrar que nós somos crianças ainda, e isso é medicinal do ponto de vista psicológico. Então, tome banho de chuva, segundo Charlie Chaplin, faz bem. Você pode aproveitar para chorar também. E a vida nos dá muitos motivos para chorar, né? Então vamos chorar de uma maneira alegre, divertida, e ressignificar o nosso choro, acompanhando a gravidade e transformando essas lágrimas em alimentos, né, para a terra, que vai produzir alimentos para os seres humanos, e as nossas lágrimas podem servir como um altruísmo, né, para alimentar as plantas que vão alimentar os seres humanos, que nos fizeram chorar. Faça como o sândalo, que perfuma o machado que te fere.
Muito bem, são 7 horas e 46 minutos. Eu vou então encerrar aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, alguma observação, podemos ficar até as 7 horas e 50 minutos e encerrar assim com 10 minutos de crédito para o próximo tempo. Ou então podemos usar o tempo caso vocês queiram. Muito bem, então não há comentários, não há observações.